Eu quero falar de algo neste terceiro ponto. Nesse terceiro ponto eu quero mostrar que seguir a Jesus é viver em comunidade. Veja só o que acontecia quando Jesus estava entre nós. Lucas capítulo 8, verso 1 ao 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Logo no início do ministério de Jesus, Jesus chamou 12 homens para andar com ele, dando início então à sua pequena comunidade. E não demorou muito, como nós vemos, algumas mulheres se uniram a essa comunidade. Aonde Jesus ia, essa comunidade ia. Então aonde Jesus se direcionava, os 12 homens e aquelas mulheres iam atrás. Essas mulheres ajudavam inclusive no ministério dele, no sustento do ministério. Jesus era o centro dessa comunidade. A vida dessa comunidade se movia conforme Jesus se movia. Então Jesus era o centro. Se Jesus ia para cá, a comunidade ia. Se Jesus ia para lá, a comunidade ia se movendo juntamente com ele. Isso é viver igreja. Ninguém segue a Jesus sozinho. Não existe um Jesus só para você e um outro Jesus só para mim. Todos nós seguimos o mesmo Jesus. Portanto, seguir a Jesus é viver em comunidade. Conforme Jesus se move na história, todos nós vamos atrás de Jesus. Nós estamos vivendo comunidade. É Ele que nos liga. Viver em comunidade está intrínseco em nossa natureza. É parte de nossa constituição. Por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus vive em comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós fomos criados por Deus e necessitamos viver em comunidade. Deus nos dotou da capacidade de amarmos. O amor é uma força que nos impulsiona para o outro, que nos lança em direção ao outro. Mesmo com o pecado operando em nós, ainda sentimos o desejo de amar e ser amado. Contudo, amar e ser amado plenamente só são possíveis numa relação com outro ser semelhante a nós. Você pode amar o seu pet. O seu pet pode ter um sentimento até de carinho por você, mas ele não pode te amar plenamente como um outro ser humano pode te amar. Ele tem os limites, seja físico, né? Intelectuais, ele tem seus limites. Ao nos unir a um outro ser humano, nós damos origem a uma pequena comunidade. Portanto, nós formamos comunidade. Seja você se unir, homem e mulher, casou, já começou uma pequena comunidade. Porque nós precisamos do outro. Nós fomos criados dessa forma. Não conseguimos viver independentes. E uma vez que nos juntamos, porque necessitamos amar e ser amados, precisamos negar a nós mesmos para vivermos em comunidade. Por isso Jesus enfatiza tanto. Se você quer ser meu discípulo, você vai viver em comunidade. Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Precisamos aprender a vivermos em prol do outro e do bem comum de todos. Do contrário, nos feriremos e nos destruiremos. Duas forças contrárias operam em nós. Uma é o amor.
é a força do Espírito Santo operando em nós. A outra é o pecado. Paulo chama de carne. O amor não nos deixa viver no individualismo. O amor te lança a viver com o outro. O amor te impulsiona a se doar. Então ele não te permite viver na solidão, no individualismo. O pecado não nos deixa viver em comunidade. Porque o pecado nos faz enxergar tudo através de nós mesmos. O nosso eu é o centro. Então a justiça é do jeito que eu enxergo, sempre do meu lado, do meu ponto de vista. Isso divide. Tudo que eu quero realizar parte de mim, divide. Então o pecado nos faz dividir. O pecado nos distancia de viver a comunidade projetada por Cristo e sonhada por Cristo na oração. E como é que podemos resolver este problema? Não podemos resolver. Nós, seres humanos, não temos meio, não temos força, não temos capacidade e nem poder para resolvermos este problema. Entretanto, glória a Deus, Jesus resolveu este problema na cruz. Romanos capítulo 6, verso 6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Glória a Deus. Amém? Na dimensão espiritual, a força do pecado que operava em nós foi vencida na cruz por Jesus. Ao crermos em Cristo, somos batizados com o Espírito Santo e recebemos dele poder para vivermos a nova vida de Cristo, que passa a operar em nós. O Espírito Santo de Deus nos capacita a sermos seguidores de Jesus Cristo. Uma vez que cremos em Cristo, somos imersos na comunidade de Jesus através do Espírito Santo. É isso que aconteceu em Pentecostes, Atos capítulo 1, versículo 8. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E seremos o que agora? Testemunhas de Jesus. Nós somos todos imersos no Espírito de Deus e viramos uma grande comunidade. Somos todos agora irmãos. E o Espírito nos capacita, nos dá poder, dínamo, para nós testemunharmos a obra de Cristo naquela cruz, para vivermos vitoriosamente sobre o pecado. Amém?